Pessoal, falar um pouquinho aqui de Belo Horizonte, da nossa região metropolitana também, como um todo, e problemas que atingem não só aqui a capital, mas, enfim, grandes cidades aí pelo estado inteiro. Mas vamos lá, falar de BH. Moradores e comerciantes da Lagoinha reclamam de abandono da região. Tem sujeira espalhada para todo o canto, restos de alimentos, latas, garrafas, e o que não falta por lá também é muita reclamação. De acordo com os moradores, as pessoas que trabalham ali, obras e melhorias são realizadas apenas em períodos específicos. Qual seria esse período? Período eleitoral. Esse é o grande problema. A SLU diz que a varrição e a coleta de lixo acontecem como em toda a cidade, não tem nada especial acontecendo não. No Cabana Pai Tomás, que é outro bairro aqui da nossa Belo Horizonte, mais reclamação. Os moradores não concordam com o valor das indenizações para sair de casa. O projeto da prefeitura prevê lá uma revitalização da região. Se não bastasse, Eduardo Costa, ambulantes que trabalham na Praça do Papa estão se queixando da queda de vendas por causa das obras também no local. Júnior, permita-me um leve parênteses, porque uma pessoa acaba de mandar para mim um zap aqui, lembrando uma coisa que é preciso ser dita nessa discussão sobre estupro, sobre pena de morte, nesse tipo de coisa que irrita todo mundo além da conta. Semana passada, um cidadão foi solto em São Paulo. 10 anos preso, acusado de estupro. Inocente. DNA provou. 10 anos preso. Por isso que tem que ter cuidado na hora de defender a pena de morte e defender a castração forçada. Mas vamos falar de Belo Horizonte. E o discurso que eu vou fazer aqui é, sim, ideológico. Ô, Júnior, talvez as pessoas não se deem conta, mas Belo Horizonte é governada pela esquerda desde 1993, quando Patrus tomou posse, sabia? Patrus foi prefeito de Belo Horizonte, depois veio o Pimentel, depois veio o Célio, que seguia a cartilha dele, Pimentel, que seguia... O que eu quero dizer, gente, é que Pimentel, Márcio Lacerda, Calil e Fuad podem ser de outra corrente política e de outra origem, mas eles mantiveram as estruturas de assistência social, de relacionamento com a cidade, da turma do PT, do Patrus. E se de um lado essa turma do Patrus, ou Patrus como tem muito valor enquanto ser humano, enquanto cara, eles, o Júnior, essa turma que está mandando em Belo Horizonte, que mandou com o Patrus, com o Sérgio de Castro, com o Pimentel, com o Márcio da Seda, com o Calil, principalmente, que manda hoje com o Fuad, essa turma, Júnior, é a turma do pode ocupar a rua. A mulher lá do Padre Eustáquio que está atacando as outras na rua, ela vai para o Serção, mas ela não pode ser internada. Então, ela fica ali meia hora, vai para casa, e nós temos que compreender o sofrimento dela. Dia 18 agora, Júnior, foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, foi um sábado, mas fizeram uma manifestação na sexta, 5 da tarde, parando o trânsito na Afonso Pena. Pode tudo. E a cidade foi sendo tomada aos poucos pelo pode tudo. Resultou nisso. E ainda veio o Xandão, que também tem fortes comportamentos ligados a essa turma, e deu uma canetada dizendo que o prefeito não pode remover uma pessoa em situação de rua, nem para limpar a rua. Então cocô por todo lado, lixo por todo lado, ladrão misturado com sofrimento mental, com usuário de drogas, tudo. E a Lagoinha, infelizmente, sempre foi, nas administrações recentes, e hoje, o esgoto da cidade. Sofre mais do que tudo. Eu poderia ficar falando aqui 3 horas, mas olha, a cidade que Maria Caldas, lembra? Poderosa, serviços urbanos? Levei a turma do mercado lá, pedi o Calil para receber. Eu não levei, não. Pedi o Calil. Foi a única coisa que eu pedi para o Calil. Liguei para ele. Prefeito, a turma do mercado gastou 6 milhões num projeto para mudar a concepção do mercado, para transferir a venda de animais lá para fora do mercado, para a Rua Prado Belchior, para evitar esse estresse tudo. Pede a Maria Caldas para recebê-los. Foi lá o presidente, o superintendente e um diretor. Ela os recebeu na porta do gabinete e falou: o que vocês queriam? Nós viemos mostrar para ela. Deixa comigo que eu vou analisar. Ela não chamou isso para entrar na sala. Essa mulher mandou 20 anos. E os discípulos dela estão aí. Eu não sei quem vai ganhar a eleição em Belo Horizonte, mas é o seguinte: vai ter que fazer uma varredura em todo esse setor de assistência social, tratamento com a pessoa que está com sofrimento mental, rever a cidade, que está suja, feia, abandonada e esculhambada. E não é culpa desse prefeito, é também dele, mas é um histórico que vem desde a era Patrus.
O maior defeito do Patrus foi deixar a cidade ser ocupada pelo comércio clandestino. Aí, graças a uma ação da Itatiaia, o Pimentel surfou e implantou uma lei e deu uma limpada. E criou os shoppings populares que a gente achou que era para ser popular, mas o Pimentel entregou para os chineses. Então a história é longa, mas é uma indecência só. E tem 30 anos, Júlio, que essa cidade está se deixando acabar aos poucos por falta de alguém que deu um tapa na mesa e assim, vamos botar a ordem desse trem. O Marcelo da Fonseca, o Eduardo resumiu a história dos últimos 30 anos aqui de Belo Horizonte muito bem. Fato é que chega a eleição e sai a eleição, a gente já viu buraco sendo feito na Afonso Pena para dizer que ia ter metrô, a gente já viu diversas coisas, mas me parece que essa do metrô é o maior exemplo que a gente tem nos últimos anos de obra pré-eleitoral. E os ouvintes, né? Os nossos ouvintes que o André entrevistou durante a tarde de ontem, todos reclamando a mesma coisa, ou seja, chega a época de eleição, dão uma tapa aqui, dão uma maquiada e está acontecendo de novo, pelo menos é a sensação dos nossos ouvintes, dos moradores de lá e que, enfim, a gente precisa concordar. Eu tenho essa sensação também, Júnior, que algumas ações a gente vê sempre na véspera da eleição. Mas a questão da sujeira da cidade é muito clara. Não só de lixo, né, de cocô em todo canto, xixi em todo canto, mas a questão de mato também, né? A gente vê o mato crescendo nos canteiros aí, parece que fica muito pouco cuidado. E eu acho que esse é um problema estrutural, né, que vem se arrastando, mas em alguns pontos é pior. A gente vê, por exemplo, algumas regiões que, principalmente as que têm mais moradores em situação de rua, que parece que vai ficando largado, vai ficando abandonado totalmente, né? O pessoal vai ficando desamparado e os moradores vão passando aperto. Porque, por exemplo, o pessoal fala muito da implantação de lixeira. Instala lixeira que resolve. Só que lá no meu prédio, por exemplo, ninguém quer lixeira perto. Porque a lixeira fica cheia, o morador de rua passa, o que ele faz quando vê a lixeira cheia? Ele não cata o que está na lixeira, ele vira a lixeira. O lixo cai todo na rua, fica ali, entope o bueiro, dá um trabalho danado, fica aquele cheiro horrível. Então, nem instalar lixeira o pessoal tá querendo, né? Em algumas ruas ali do centro, o pessoal arranca a lixeira. Os moradores tiram a lixeira ou depredam a lixeira para não ter lixeira na porta de casa. Porque a prefeitura não consegue fazer a limpeza diária das lixeiras, o lixo se acumula, o morador de rua que passa vira o lixo no chão. Eu não fui lá não, Marcelo, mas dizem que no Japão não tem lixeira não. Colocaram uma bomba na lixeira uma vez, o governo falou o seguinte: a partir de agora, cada um que guarda o seu lixo e leve e põe no lugar certo. Não joga, não. Nós estamos longe do Japão, nós estamos muito longe. No Japão, no estádio de futebol, cada um leva seu lixinho, nós estamos muito longe disso. Bem longe mesmo. E aí, William? Bom, e aí, vamos lá, por partes. Lagoinha, a gente tem um esforço muito grande para fazer a ONG que atua distribuindo comida entender o seguinte: ô senhores, existe uma busca para tentar botar esse morador no CAD único, porque quando ele está no CAD único, ele não paga a refeição no restaurante popular. Quero dizer que ali na Lagoinha tem o Ebert de Souza, na Avenida do Contorno, no 11.484. Então, assim, não preciso dar comida para ele. E quando você dá comida para ele, o que acontece? Você mantém ele ali na rua e ele pega aquele resto de comida e joga no chão. Não existe prefeitura no mundo que vai dar conta dessa limpeza. Primeiro ponto. Então, assim, bora cadastrar todo mundo no CAD único. Tem lugar para tomar banho e dormir. Tem os abrigos e as casas de acolhimento. Então, o que tem que mudar é a postura de enfrentamento. E aí eu preciso do judiciário, eu preciso da prefeitura, do Estado e de uma parcela do terceiro setor que vive em função das arrecadações para distribuição de comida no meio da rua. Esse é o primeiro ponto. Em relação à cabana e indenizações, quando é de interesse social, o valor é estipulado. Se não chega num acordo, vai discutir isso na justiça. Agora, a gente não pode parar as obras para crescer a cidade. Segundo ponto, Praça do Papa, não consigo entender. Questionei o Júnior Moreira ontem. Eu falei, vem cá, essa é a prioridade que nós temos de reforma? Vai me dizer que a Praça do Papa é que eu adoro tomar uma aguinha de coco e ver a cidade ali de cima. Vou lá, namoro, fico com meu óculos escuro vendo o pôr do sol. Mas, gente, é a prioridade que nós temos aqui. Nós temos outros pontos na cidade que merecem mais atenção e investimento. Nada contra a Praça do Papa, mas quem roda as vilas e favelas dessa cidade sabe a porcaria que é e o quanto tem necessidade de obra de infraestrutura. Me perdoem, senhores. Rita Mundim, toda essa movimentação em torno das obras da cidade e moradores reclamando mais uma vez que tudo é pré-eleitoral. Pois é, vamos voltar lá no Eduardo rapidamente, que o tempo está curto. O Patrus, ele lançou o orçamento participativo, que eu acho que é uma das mais belas coisas que já aconteceram em termos de política pública. Quer dizer, o que é prioridade para o meu bairro? Então, em cima de um mapeamento, você faz um planejamento.
Esse planejamento depois é votado e são estabelecidas as prioridades. E aí a gente passa para a ação. Mas voltando às eleições, né, de 2 em 2 anos, e agora nós temos eleições municipais, o que acontece? As prioridades passam a ser políticas e não prioridades da sociedade. Então, gente, o que falta mesmo é vontade política de ter transparência na gestão, com um planejamento discutido. Existem as regionais. Todo bairro tem rua, todo bairro tem problema. Quais são os problemas? Quais são os prioritários? Qual é a verba? E vamos executar. Mas isso não existe. Existe qual é o vereador que tem mais ligação com o prefeito, como é que é o deputado, como é que é isso. Ou seja, as decisões não são técnicas, as decisões não são para o povo, as decisões são para projetos de poder. Enquanto não revertermos isso e fazermos a política do chão para o gabinete, nós não teremos nada no chão. Nós teremos corrupção e desvio de verba nos gabinetes. Sobre uma fala do Travassos, Júnior, a Prefeitura de Belo Horizonte é incapaz, nos últimos 30 anos, de reunir quem doa, quem é de coração grande, e dizer o seguinte: vamos pôr ordem na distribuição de marmitex? Ô, Júnior, o mesmo cidadão recebe 5 marmitex numa noite e joga 4 na rua. Não precisa. Se ele está no Caribe Único, ele pode comer no restaurante popular de graça.